na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 21. Efésios, capítulo 3, versículo 21. Diz a palavra de Deus: a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ó Pai, nesta hora, Senhor, em que a Tua mensagem vai ser entregue ao Teu povo e a todos aqueles que vão ouvir, que Tu continues, Senhor, tendo misericórdia de nós. Unge-nos, Senhor, dá-nos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que sejamos fiel à Tua palavra e entreguemos o Teu recado do jeito que Tu mandas. Abençoa todos aqueles que vão ouvir, Senhor, iluminando-os para que possam entender a mensagem que vão receber e não apenas entendê-la, mas colocá-la em prática no dia a dia de suas vidas. Em nome de Cristo é que nós te oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Na última mensagem que nós trouxemos à igreja, nós fizemos uma afirmação baseada na Bíblia que Deus pode fazer muito mais do que se imagina, muito mais do que nós podemos imaginar. E nós temos a prova disso. Não precisa ninguém nos provar por A mais B. E qual é a prova? Deus provou isso muito bem em nos escolher e nos salvar. Isso é muito mais do que qualquer criatura humana pode imaginar. Por isso que nós temos o dever de retribuir sua bondade por nós, glorificando. Uma igreja que glorifica a Deus é uma igreja apaixonada por Ele. Só uma igreja apaixonada por Deus glorifica-o em espírito e em verdade. A igreja é um lugar especial, onde o amor de Deus é mais claramente revelado. Onde o amor de Deus, meus irmãos, é cada dia mais revelado e fica mais claro para nós. Por isso,
a igreja, no momento em que ela se reúne, ela deve concentrar todo louvor e toda ação de graças por tudo que Deus tem feito por ela. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos em momento nenhum, se nós de fato somos a verdadeira igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é um corpo. Nós já ouvimos isto várias vezes. Nós não estamos sozinhos no recebimento de bênçãos. Que são derramadas sobre todos os crentes. É por isso que nós nos reunimos muitas vezes na igreja, porque como nós recebemos juntos as bênçãos derramadas por Ele, nós devemos agradecer juntos. E quando nós fazemos isto, nós estamos fazendo uma coisa muito importante nas nossas vidas, que é obedecendo a palavra de Deus. Estamos demonstrando, quando nós nos reunimos para glorificar o nome de Deus, nós estamos demonstrando a nossa unidade na fé. E é nessa unidade da fé que eu e você, cada um de nós, temos experiências maravilhosas de Deus derramadas sobre as nossas vidas. Mas Deus tem uma preferência toda especial de derramar bênçãos em profusão sobre a igreja. É por isso que quando Calvino analisa esse texto, Efésios 3:21, ele diz que a glória a Deus verdadeira que os crentes devem dar é na igreja. A graça de Deus deve ser celebrada na igreja. Veja o que Calvino diz: a glória vem a Cristo, porque é por meio dele que a misericórdia de Deus é derramada sobre os gentios. E Calvino acrescenta as palavras na igreja, a mesma coisa que está aqui no versículo 21. E quando ele acrescenta, ele diz que acrescenta para salientar que a graça de Deus, ao chamar os gentios, que somos nós, os não-judeus, para ele, deve ser celebrada onde a igreja se encontra. Onde a igreja é encontrada. E quais são as marcas desta igreja? Dessa igreja que glorifica a Deus e que é apaixonada por Deus. O que caracteriza essa igreja? Em primeiro lugar, ela é de fato a verdadeira igreja do amor. Porque ela é apaixonada por Deus, porque esta foi uma ordem expressa e a verdadeira igreja obedece. Está registrado em Mateus capítulo 22, versículo 37, quando os discípulos estavam querendo saber qual era o grande mandamento. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso é paixão verdadeira. Isso é estar apaixonado por Deus quando nós entregamos a Ele o nosso coração, entregamos a Ele a nossa mente. É por isso, meus irmãos, que não é através do intelectualismo, não é através do poder temporal, não é através da posição social que nós agradamos a Deus, muito pelo contrário. O intelectualismo, o poder, a posição social tem esfriado o coração da igreja. Em vez de ter esquentado, tem esfriado. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, nós temos a advertência. Prestem bem atenção nessa advertência. Tenho, porém, contra ti, falando contra a igreja, que abandonaram o teu primeiro amor. Em vez de estar apaixonado por Deus, está apaixonado pelas coisas materiais. E em Mateus 24, 12, nós lemos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas a igreja do amor não é apenas uma igreja apaixonada por Deus, é também uma igreja que tem amor entre si. É uma igreja que tem um amor comunitário, que há amor entre os irmãos. Novo mandamento vos dou, disse nosso Senhor Jesus Cristo, que vos ameis uns aos outros. Vejam que esse mandamento é novo. O mandamento antigo é amar ao próximo como a nós mesmos. Esse mandamento é um mandamento para os cristãos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Cristo nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós. Nós devemos amar os nossos irmãos de tal maneira que devemos dar a vida por eles. Portanto, meus irmãos, é nisto que os de fora vão ver a diferença que tem na igreja. Meus irmãos, chega da igreja ser um clube social. Chega de ser um ajuntamento de pessoas do mesmo jeito que tem os ajuntamentos lá fora. Que quando sai, um fica falando do outro, todos falando um contra o outro, fazendo política partidária. Não, meus irmãos. Nós devemos amar o irmão. E é nisto que diz a palavra de Deus em João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Essa é a identidade. Esse é o atestado.
é o atestado que nós somos uma igreja de Cristo. Nós atestamos que de fato somos igreja de Cristo, não por ser presbiteriana, Assembleia de Deus, episcopal ou qualquer denominação, mas nós atestamos que somos igreja de Cristo quando nós amamos uns aos outros. Esse é o atestado. Mas existe outro atestado, meus irmãos, que muitos de nós têm esquecido. Mas tem esquecido porque não é verdadeiramente apaixonado por Deus. Porque quem é apaixonado por Deus faz o que Ele manda, faz o que Ele quer. Este é o jeito, é o comportamento do apaixonado. Fazer o que, por quem ele tem a paixão, quer. E o apaixonado por Deus faz o que ele quer. Ama os irmãos e ama os perdidos. Além de amar os irmãos, tem um amor aos perdidos. Lembram-se do exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, quando via as multidões, ele se compadecia das multidões. E em Mateus 9,36 nós temos um dos registros, quando diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, no momento de confissão e arrependimento, talvez um pecado que ninguém aqui confessou e que tem cometido. Nós somos uma igreja de olhos enxutos, que não chora com os que choram. Nós não choramos a desgraça dos outros. Muitos de nós até faz chacota com a desgraça dos outros. Devemos ser uma igreja de olhos molhados e não de olhos enxutos. Não choramos, meus irmãos, a grande desgraça, a maior das desgraças, que acontece todo dia, o destino da alma dos perdidos. Tem tragédia maior do que esta? É maior do que a Covid-19. É a maior das pragas. Como o pecado é. Portanto, meus irmãos, evangelização tem sido uma coisa extraordinária na igreja. Que conversa é essa? A igreja foi chamada para proclamar, para evangelizar. Evangelização deve ser a nossa grande paixão. Quem é apaixonado por Deus, a igreja apaixonada por Deus, é uma igreja apaixonada por evangelização. É uma igreja apaixonada por missões. A igreja apaixonada por Deus, meus irmãos, é a igreja que vive e experimenta cada dia da sua vida o amor por Deus, acima de todas as coisas, o amor pelos irmãos, o amor pelas almas perdidas. Uma igreja apaixonada por Deus é uma igreja submissa. Ela não faz o que ela quer, ela faz o que Deus manda ela fazer.
Ela não segue a opinião do seu pastor, nem do seu conselho, nem de nenhum membro da igreja, mas de Deus. Por isso que quando nós nos tornamos membros da igreja, nós assumimos o compromisso de ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Uma igreja submissa não é uma igreja de festas sociais, não é uma igreja de bandas musicais, de alegria exterior, não é uma igreja onde a palavra ocupa o menor tempo do culto, porque ela é uma igreja cristocêntrica. Nem o pastor, nem ninguém da igreja fica no trono. Fica na posição especial. Quem fica no trono o tempo todo é Cristo, que é o lugar dele. Por quê? Porque ele é o cabeça, ele é o Senhor, nós somos os servos, ele é o primeiro. Cristo sempre deve estar em primeiro lugar. Este é o comportamento da igreja apaixonada e que glorifica a Deus. Será que nós estamos preocupados em amar a Deus, em nos amarmos uns aos outros, em amar as almas perdidas, estar preocupado em cada momento, cada instante, várias almas perdidas estão indo para o inferno? Você não se sente culpado? Como igreja? Será que nós não estamos gastando muito tempo com outras coisas que Deus não nos manda investir nelas? Será que nós não estamos colocando muitas outras coisas em primeiro lugar e só depois é que nós colocamos Cristo? Cristo está muitas vezes no 10º lugar para lá na nossa vida, em vez de estar em primeiro lugar. Preste atenção nisso, meu irmão. Cuide bem disso. Eu lembro-me da experiência do missionário que trabalhava com jovens. E esse missionário trabalhava com jovens e o ministério dele é fazer com que cada jovem fosse um missionário. Cada jovem fosse um missionário. E um dia ele reuniu a liderança do seu trabalho com jovens nos Estados Unidos. Reuniu para orar. E durante aquele momento de oração, ele teve um sentimento estranho. E qual foi o que ele sentiu? Ele sentiu que Cristo não estava naquele círculo de oração. Cristo tinha ficado fora. Aqueles jovens líderes tão entusiasmados, eles estavam muito mais falando deles e de como eles tinham conquistado pessoas. E o sentimento daquele missionário já experimentado é que Cristo não estava naquele círculo. Pouco se falou de Cristo. E então ele disse: Cristo está fora desse ciclo. Voltem
todos vocês ao princípio, quando vocês disseram que estavam ligados a Cristo, que palavras foram ditas a vocês? E ele disse: agora eu os convoco de novo. Vocês que têm sido colaboradores desta missão esse tempo todo, e agora eu estou de fato esmagado, porque Cristo pode estar me dando zero nesse trabalho que eu fiz com vocês. E a partir de hoje, meus jovens, só fiquem na missão aqueles que se comprometerem a colocar Cristo em qualquer oportunidade da vida, em qualquer situação, em primeiro lugar. Foi aí que a missão deslanchou. Quando os colaboradores dessa missão, aqueles jovens, ofereceram ao Senhor Jesus Cristo o primeiro lugar. Eu chamo a atenção da Igreja Presbiteriana em Bairro Novo, que quando eu imagino a tristeza profunda sentida por aquele missionário, depois de tanto tempo com aqueles jovens, aí eu penso na Igreja Presbiteriana em Bairro Novo, e eu penso no que a palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Onde Cristo está? Ele está aqui ou ele está fora da igreja? Uma igreja submissa precisa uma igreja em que Cristo esteja no trono em toda e qualquer situação. É uma igreja que está debaixo do controle do Espírito Santo. É uma igreja sensível. Não pode ficar acomodada, nem pode se conformar com a situação em que o mundo se encontra. É uma igreja que, sem abrir mão de seus princípios, se deixa mover, se deixa levar pelo Espírito Santo. Uma igreja capaz de ser mudada. Uma igreja capaz de procurar e descobrir caminhos novos. Uma igreja apaixonada por Deus. É uma igreja que está disposta a experimentar o vinho novo. A igreja pronta a se despojar das velhas vestimentas e se deixar vestir por uma nova roupagem. Uma nova roupagem onde Cristo sempre esteja em primeiro lugar. Uma nova roupagem que Cristo seja aquele que manda e nós obedecemos. Uma nova roupagem com a qual nós nos entregamos inteiramente a Cristo, porque submissão é entrega.
Submissão é redenção, é estar debaixo da nuvem, é estar no mover do Espírito Santo, é procurar sempre estar sintonizado, a igreja sintonizada, em harmonia com o querer, com a vontade de Deus. Isso significa uma igreja totalmente controlada pelo Espírito Santo. Uma igreja quando não apenas uma parte, uma igreja quando não apenas alguns instantes são entregues a Deus, mas uma igreja quando toda a sua vida totalmente é entregue a Deus. É igreja da ação, igreja da prática, não é a igreja do blá blá blá, não é a igreja apenas de palavras, que palavras são palavras, nada mais do que palavras. É igreja de ação, igreja de prática. É impossível, meus irmãos, ser uma igreja que glorifica a Deus apaixonadamente, sem praticar o que cremos. O sinal de que nós somos uma igreja apaixonada é a nossa prática, que tem a ver com a obediência aos mandamentos de Deus. Você já viu algum apaixonado ou apaixonada que não é entusiasta? Um ser humano apaixonado sem ser entusiasta? Não existe. Então, uma igreja apaixonada por Deus é uma igreja entusiasta, porque inclusive a palavra entusiasmo é exatamente Deus dentro. Deus dentro de nós nos entusiasma. Então, meus irmãos, nós vivemos num mundo onde há tanta injustiça. E quantos pastores, inclusive da nossa denominação, quantos grupos sociais não estão aí apaixonados por ímpios, por líderes que tomam a palavra de Deus em vão e o nome de Deus em vão. E por isso que nós vemos tanta fome, tanto desemprego, tanta doença, tanto favelado, tanto analfabeto, tanto desabrigado, tantos mentirosos, tanta corrupção, tanta violência, tanta desarmonia, tanto desamor, tanta pobreza. Então, meus irmãos, nós, como igreja presbiteriana que Deus colocou aqui em Bairro Novo, não devemos nos refugiar nesse prédio, onde nós nos encontramos. E ficarmos dentro das quatro paredes, sem sair. O maior egoísmo do mundo, se a gente pode calcular, é uma pessoa ter Cristo no coração e não compartilhar com outro. Não existe maior egoísmo do que esse. Portanto, meus irmãos, congressos, reflexões teológicas, conferências, tudo isso é hipocrisia, caso não resulte em ação. É perda de tempo, é provocar a ira de Deus.
a não ser que tudo aquilo resulte numa ação prática. A igreja precisa tirar a túnica e cingir-se à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo da toalha. Nós estamos sendo chamados, meus irmãos, em outras palavras, a colocar a água na bacia. Colocar a água na bacia e lavar os pés dos outros. E não querer que os outros lavem os nossos pés. As pompas das liturgias, a ostentação dos templos, o colorido das togas, ferem o coração de Deus quando tudo isso não resulta em serviço ao próximo. Apenas diletantismo. Jesus disse: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Lucas 12:43. Outra vez em João 13:17 ele diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não é só saber, é praticar. Jesus declara que são felizes aqueles que sabem e praticam. Sabem e praticam essas coisas. Pois, meus irmãos, o conhecimento não pode ser chamado de genuíno, a não ser que produza efeito nos crentes, a não ser que produza efeito nas outras pessoas, ao ponto de levá-los a se conformar com Cristo, a andar de acordo com Cristo, que é o cabeça da nossa igreja. Do contrário, é fútil o entendimento ou a imaginação quando consideramos Cristo e as coisas que pertencem a Cristo como coisas que são separadas de nós. Nós somos um corpo que está ligado à cabeça, então tudo de Cristo está ligado a nós, se de fato somos corpo de Cristo. Então, meus irmãos, quando nós não somos apaixonados por Deus, quando nós não amamos os nossos irmãos igual a Cristo amou, quando nós não amamos as almas perdidas, a Bíblia nos diz que enquanto nós não aprendemos a nos dedicar a Deus e aos irmãos assim, nós somos pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem intimamente a Cristo, que não tem Cristo no trono da sua vida. Meus irmãos, deixemos de ser displicentes e até indolentes da fraternidade. Porque se nós continuarmos assim, o que nós estamos demonstrando é que nós estamos muito longe, andamos muito longe da plena luz da fé. Concluindo, meus irmãos, nós devemos ser uma igreja que glorifica apaixonadamente ao nosso Deus, principalmente porque Ele revelou-se um Deus apaixonado por nós.
Esta é a igreja do amor, do verdadeiro amor, a igreja da submissão, a igreja da ação. Assim é que Cristo quer que seja a sua igreja. Uma igreja onde o Espírito Santo opera, onde o Espírito Santo realiza